Nas interações presenciais ou virtuais, as pessoas formam a imagem sobre quem está falando. E essa imagem ela é formada nos primeiros 90 segundos, então é algo muito rápido. Uma coisa que é interessante lembrar é que não é algo definitivo. Então são peças que vão se encaixando para formar essa imagem sobre quem fala para uma pessoa ou para mais pessoas. E uma analogia que eu acho interessante lembrar é do Lego. Então a gente tem peças que vão se encaixando, não são como um quebra-cabeça. Então eu tenho que olhar de uma forma, tenho que usar um tom de voz específico ou palavras específicas e juntam ali aquele quebra-cabeça. Não, são Lego por quê? Porque eu vou usando as peças que são convenientes para mim. Que imagem eu quero passar? É de credibilidade, é de naturalidade, é de ser acessível, é de ser uma pessoa natural, é de ser uma pessoa amistosa, uma pessoa um pouco mais direta. Então, um primeiro passo é pensar assim, qual é a imagem que você quer passar para as pessoas, qual é a sua intenção. Ah, eu quero ser uma pessoa acessível, quero ser uma pessoa mais natural, ou quero ser uma pessoa que passa uma posição mais de ser direto, de ser mais firme. Então, saber a sua intenção é o primeiro passo. Claro que a gente não é julgado pela nossa intenção, mas sim pelas nossas ações. E aí é que entram as peças do Lego, quer dizer, quais são as peças que vão me ajudar a encaixar nesse todo de natural, acessível, mais firme. Um elemento muito importante em qualquer comunicação, uma peça importante desse Lego, é justamente o olhar. Então, o contato visual, ele vai tornar essa comunicação mais próxima, mais cordial, ou mais afastada, ou mais distanciada. Um outro ponto é a qualidade vocal. Então, há pessoas que usam menos a inflexão vocal, usam menos entonações vocais. Então, são pessoas que têm essa impressão de mais credibilidade, seriedade, mas são menos interativas, por exemplo. Agora, pessoas que usam mais a entonação vão enfatizar melhor as ideias e, obviamente, vão trazer um tom um pouco mais natural, um pouco mais espontâneo até mesmo para a fala. Então, são elementos que vão compondo esse Lego. Bom, os gestos são outro ponto fundamental nesse encaixe do Lego, porque eles são um pouco a janela aí do pensamento. Acompanha a fala, reforça uma palavra, então a gesticulação também vai dar esse tom de melhor naturalidade, espontaneidade. Agora, não é só nessa linha que a gente tem que pensar, também a comunicação verbal faz diferença. Há pessoas que nunca vão te encontrar pessoalmente, mas trocam e-mails com você de maneira frequente. E aí não tem olhar, não tem gesto, não tem inflexão vocal. Tem, na realidade, as palavras que você utiliza. E há pessoas que usam palavras que soam impositivas, por exemplo, os imperativos. Então, em português, existe uma conotação de agressividade, ainda mais na comunicação escrita, né, a interação virtual, digamos assim, e acaba que a pessoa, né, ela nem é tão agressiva assim, mas ela soa agressiva pelo excesso de imperativos. E óbvio que não é apenas o imperativo sozinho. Às vezes é um excesso de diretividade no e-mail, a pessoa mal fala bom dia e já começa a mensagem. Então, nesse conjunto dessas peças aí do Lego, vai soar mais impositivo o uso do imperativo. Há também quem seja meio que bonzinho demais, que tudo pede um favorzinho, é rapidinho, então esse diminutivo tem uma conotação também de não dar um tom mais assertivo para a comunicação. Quer dizer, na comunicação também escrita, nós temos a formação de imagem. Então, o cuidado sempre é qual é a imagem que eu quero passar. E aí pensar nessa intenção e quais recursos me ajudam a formar essa imagem que eu preciso. Lembrando que é comunicação verbal e não verbal, desde olhar, gesto, qualidades vocais, até o próprio vocabulário. Uma coisa que parece também sutil, mas faz diferença, é a sua prontidão em receber as pessoas. Tanto pessoalmente, quando eu falo um bom dia, quando eu falo um por favor, quando eu falo, enfim, formas de trazer a pessoa para próximo, ou então na comunicação à distância também. Se eu respondo rapidamente um e-mail, se eu atendo as pessoas rapidamente. Então, hoje em dia, nesse cenário de muita interação por vários tipos de canais, a gente tem que estar sempre atento. A comunicação ela é posta à prova o tempo todo. E a gente é avaliado o tempo todo. Então, qualquer recurso faz diferença nessa composição de imagem. Ainda mais quando a gente fala no campo profissional. Então, a gente tem que saber aliar esses elementos para tornar a nossa imagem positiva e não ficar pensando assim, nossa, mas por que as pessoas me acham bravo demais, ou bonzinho demais, ou não me acham claro? Tem algum elemento aí na comunicação verbal ou não verbal que tem impactado essa imagem e dá para trabalhar para reverter a situação. Para mais dicas e informações, se inscreva no canal da Casa do Saber.